Então, rapaziada, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão aqui no canal do Gigante Vasco. Um vídeo que promete com muitas novidades a você que está aí do outro lado, é claro, sobre o nosso Cruz Maltino. Vamos falar aqui com vocês sobre o zagueiro João Vitor, reforço do Vasco da Gama, que deu as suas primeiras palavras como um atleta do Gigante da Colina. Falou sobre a sua expectativa em vestir a camisa do Vasco para 2024, sobre o torcedor Cruz Maltino, e a gente vai trazer tudo isso a vocês. Falar também sobre as palavras de Riquelme, reforço do esporte, cria das categorias de base do Vasco da Gama, que deu um depoimento na entrevista coletiva de apresentação que deixou o torcedor vascaíno com uma pulga atrás da orelha. As palavras do mesmo dão a entender que ele saiu com certa mágoa do Vasco. Ele diz que apenas ele e a família dele sabe do que viveu no Cruz Maltino. O que será que aconteceu? A gente vai falar sobre isso aqui com vocês, falar também sobre reforço, porque ontem foi uma noite muito agitada na Colina Histórica, se tratando, de nomes oferecidos, nomes procurados, prioridade no mercado. A gente vai bater tudo isso também aqui com vocês neste Acorda Vascão, falar sobre os treinos que irão acontecer hoje, amistoso que está marcado para depois de amanhã, sábado, em Punta del Este, no Uruguai, e outras muitas notícias. Vocês já puderam ver que temos muitas novidades, neste Acorda Vascão. Eu esqueci de abordar, tem até polêmica com a PixBet. Fique ligado aí que é ser quente a você vascaíno. Porém, antes de começar o vídeo, antes de deixar você vascaíno muito bem informado sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre fazemos aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez, Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é o seguinte, torcedor vascaíno, você que está aí do outro lado e, é claro, ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora aqui embaixo e já se inscreva no canal do Gigante Vasco. Você que está chegando aqui pela primeira vez, não precisa se inscrever agora, não tem, acredito que nem lógica, Assista ao vídeo, caso curta, aí você no final do vídeo vai lá e se inscreva. Porém, você vascaíno que já está aqui diariamente, está aqui todos os dias, já até curte o nosso conteúdo, porém ainda não é inscrito, a sua obrigação não é se inscrever aqui no canal, pode ficar tranquilo, mas a sua inscrição ajuda muito. A gente está com esse número de inscritos nesse momento, 118.550. A gente está na meta de ainda hoje, pode ser louco? Pode, mas ainda hoje chegar à marca dos 119 mil e conto muito com você que está aí do outro lado. Então, se você não é inscrito, aperte nessa palavrinha inscrever-se para ajudar o nosso crescimento. E além disso também, deixe o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar a divulgação aqui deste Acorda Vascão. Tranquilo, rapaziada? Vamos embora então? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Eu quero começar aqui primeiramente, este Acorda Vascão, falando sobre o Vasco da Gama e a expectativa para essas próximas horas de quinta-feira. O Vasco volta a campo, lembrando que pela primeira vez em 2024, pela primeira vez também no Uruguai, o Vasco ontem entrou em campo. Um treino que foi realizado no próprio resort, onde o Vasco está hospedado, em Punta del Este, no Uruguai, o Solanas Spa Resort. O treino foi realizado no campo que fica dentro do resort, e hoje novamente esse treino estará sendo realizado no mesmo campo dentro do resort. Como ontem, também assim acontecerá hoje, um treino em dois períodos, um treino pela parte da manhã e um treino também pela parte da tarde, um treino em campo e o segundo treino na academia. Amanhã também será assim, tá aparecendo aqui ao lado a vocês, a programação da semana do Vasco da Gama no Uruguai, divulgado pelo próprio Vasco da Gama ontem. Na sexta-feira também acontecerá dois treinos, manhã e tarde, porém não mais no campo que fica dentro do resort, mas no CT Maldonado. Esse CT Maldonado é o CT do Deportivo Maldonado, adversário do Vasco da Gama, nesse próximo dia 21 de janeiro, pela segunda e última partida do Vasco no torneio Série Rio de la Plata. Maldonado, que é um clube da primeira divisão do futebol uruguaio, está na primeira divisão desde o ano de 2019. O Vasco realizará esse treino amanhã dentro do CT do Deportivo Maldonado, adversário do Vasco. No sábado, o Vasco retorna ao CT do Deportivo Maldonado, mas não para treinar, mas para realizar um amistoso contra a Seleção Maldonado, um clube da segunda divisão do futebol uruguaio. É falar futebol argentino, porém, futebol uruguaio fecha aí nessa primeira semana em solo uruguaio, realizando um treino no domingo, dia 14 de janeiro, também em dois períodos, manhã e tarde, no resort, no campo que fica dentro do hotel. Então, uma semana muito agitada, Uma semana cheia de expectativas para o torcedor Cruz Maltino. E você, é claro, vascaíno, fique ligado, fique atento, pois a gente vai trazer aqui a vocês tudo o que está acontecendo dentro do nosso Vasco da Gama. E ontem também,
foi o primeiro dia de treino do Vasco da Gama e foi o primeiro dia de treino do João Vitor, o zagueiro que é o primeiro reforço, foi o primeiro reforço do Vasco para 2024, a primeira grande contratação do Vasco no ano, né? Um jogador que foi comprado por 32 milhões de reais, porém dependendo das metas que bater essa venda, essa compra pode chegar a 42 milhões de reais, então realmente valores muito altos pela compra do jogador. E ele ontem deu as suas primeiras palavras em uma entrevista divulgada pela Vasco TV como um atleta do Vasco da Gama. Então a gente vai fazer questão, é claro, de trazer aí as palavras de João Vitor, onde ele disse sobre a sua chegada ao Vasco da Gama e também sobre a grandeza do seu novo clube. Primeiramente, estou muito feliz em estar aqui. Tenho certeza que vai ser um ano muito abençoado, um ano de muitas vitórias e espero que muitos títulos. E eu fiquei muito feliz porque é um grande clube, um dos maiores clubes do Brasil, como eu disse na entrevista logo que cheguei. E tenho certeza que vai ser um ano abençoado, a torcida vai nos apoiar como nos apoiou ano passado e vai ser um ano maravilhoso. Sem dúvida a torcida é uma torcida muito apaixonada, uma torcida que acolhe o jogador, que cobra no momento que tem que cobrar, mas é uma torcida que tem mais virtudes do que outra coisa. Em relação ao Vasco, claro que eu já sei muitos jogadores ídolos aqui que já passaram por essa equipe, grandes jogadores no cenário do Brasil e mundial também. Então, o Vasco é uma equipe muito conhecida, não só aqui no Brasil, como fora também. Quando eu falei para meus companheiros que ia para o Vasco, eles já falaram: oh, caramba, boa sorte, é um grande clube. Então, é uma oportunidade única para mim de estar vindo para cá e poder vestir essa camisa. E aí, torcedor vascaíno, será que João Vitor vai dar certo com a camisa do Vasco da Gama? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Lembrando, um atleta de 25 anos de idade que iniciou a sua carreira no Corinthians, passou, né, por esses últimos anos pelo Nantes, da França, pelo Benfica de Portugal e agora veste a camisa do Vasco. Pelas primeiras avaliações feitas pela comissão técnica, informação é que é um jogador top, um jogador fora da linha, um jogador que vai render muito para o Vasco em 2024. A gente também trouxe essa informação ontem, mas é importante reafirmar isso a vocês agora neste Acorda Vascão. E olha, torcedor vascaíno, se o João Vitor está muito empolgado, né, com essa chegada à colina histórica, que é um novo reforço do Vasco, ontem o lateral esquerdo Riquelme, cria das categorias de base do Vasco da Gama, deu a sua primeira entrevista coletiva como jogador do Sport Clube do Recife. E nessa entrevista coletiva, o Riquelme falou sobre o Vasco, foi perguntado, né, sobre essa passagem pelo Gigante da Colina. Mas as palavras do Riquelme não caíram nada bem no meio da torcida do Vasco, pois um atleta cria, revelado na base, que foi de fato colocado muita expectativa e não rendeu, não conseguiu, né, colocar em prática tudo aquilo que era esperado por ele, falou sobre essa passagem que teve pelo Cruz Maltino. E falou em um tom, inclusive, bem estranho, que deixou o vascaíno bem chateado. Então, dê uma olhada aí nas palavras de Riquelme sobre a sua passagem pelo Vasco da Gama e onde ele deixa bem claro, né, que o que ele viveu no Vasco, apenas ele e a sua família sabem. Então, eu vinha jogando em 2022, tendo uma sequência lá no Vasco. Infelizmente, tive a lesão da LCA. E aí fiquei 8 meses. Desde os 8 meses, estou clinicamente bem recuperado. Não sinto mais nada no joelho, parece que eu nem lesionei. Estou muito bem, venho para ajudar o esporte. E em relação à saída do Vasco, eu não quero muito comentar sobre isso, porque só eu e a minha família sabem que a gente passou lá. Independente do que aconteceu lá, desejo muita sorte para o clube, para o diretor novo Alexandre Matos, que junto com o Jorge Andrade, meus empresários, era a melhor opção respirar um pouco novos ares. Eu saí de lá um pouco pelo que eu passei lá ano passado. Então, eu estou muito feliz com a oportunidade, como eu falei, e espero poder ajudar o esporte, espero ajudar meus companheiros também aqui e fazer uma boa temporada. E eu acho que o importante maior que eu digo, o objetivo é o acesso que a gente vai buscar. Então, né, torcedor vascaíno, palavras frias, volto até a repetir. Só eu e minha família sabemos o que passei por lá. Mas independente do que aconteceu lá, desejo muita sorte ao clube. Parece aí realmente, né, um distanciamento muito grande de um jogador que é cria das categorias de base, está no Vasco desde pequeno. O que eu passei por lá, do que aconteceu lá, desejo muita sorte. É realmente uma situação bem complicada de Riquelme e Vasco. A gente, enfim, como sempre fazemos aqui no canal, desejamos toda a sorte aí do mundo ao cria, que ele consiga se destacar e mostrar que é um grande jogador, como sempre, né, foi colocado dentro do Vasco como uma grande joia, uma grande promessa. E olha, Vascão, para prosseguir aqui com o vídeo, a gente acabou de falar sobre uma polêmica, né, do Riquelme, falou sobre uma nova polêmica, que é a polêmica PixBet. De fato, o Vasco hoje enfrenta um baita de um problema com seu atual patrocinador master. PixBet já é patrocinadora master do Vasco
desde o ano retrasado. A PixBet esteve com o Vasco da Gama naquela Série B do Campeonato Brasileiro. E a PixBet é uma empresa que paga muito pouco ao Vasco. Vai aparecer aí também na imagem a vocês os maiores patrocinadores Master, maiores patrocínios Master, do Brasil nesse momento. A primeira é o Corinthians, que é a VaideBet, a nova patrocinadora Master, inclusive, do Corinthians, pagando 120 milhões de reais, um valor gigante. O Corinthians fez um baita de um negócio com a VaideBet. A VaideBet é a patrocinadora Master do profissional, das categorias de base, também do futebol feminino, e paga esse valor gigantesco. Tem também a PixBet, né, que é a patrocinadora do Flamengo, que paga 85 milhões de reais para colocar a marca PixBet exatamente no mesmo lugar que coloca no Vasco. Não é em um lugar diferente, mas o Flamengo paga 85, para o Vasco paga 22, mas enfim, vamos prosseguir. A Crefisa, que paga 81 para o Palmeiras. A Superbet, que paga 52 milhões para o São Paulo. Banrisul paga 30 tanto para o Inter quanto para o Grêmio. A Perimet, que paga 27 milhões e meio para o Botafogo. Cruzeiro tem a Betfair com 25 milhões. Blaze no Santos com 22 milhões e meio. E chega a hora do Vasco, que tem a PixBet pagando 22 milhões de reais. Vasco, valor irrisório. O Vasco, para vocês terem noção, recebe da PixBet 22 milhões de reais. Um valor que está apenas a 2 milhões de reais à frente do Fluminense. Aí você pode falar, Lucas, mas o Fluminense é campeão da Libertadores. Tudo bem, mas o Vasco é um canhão muito maior de mídia do que o Fluminense. É muito maior, não se compara. Também com o Atlético Mineiro, não se compara. Com Fortaleza não se compara, que tem 19 milhões, 3 milhões apenas atrás do Vasco. Com Bahia não se compara, com o Atlético não se compara e com o Juventude não se compara. O Vasco era para estar ali entre os 5 maiores patrocínios Master do futebol brasileiro. Por quê? Porque o Vasco tem as 5 maiores torcidas do Brasil. E ponto, isso é o básico. O Vasco é um canhão de audiência. A gente pega em qualquer ranking de audiência, ranking de redes sociais, o Vasco vai estar entre os 5 primeiros. A imagem do Vasco vai a qualquer lugar. A apresentação do Dimitri Payet, a chegada do Payet ao Rio de Janeiro naquela festa no aeroporto, rodou o mundo todo a marca PixBet. E o Vasco recebeu apenas 22 milhões de reais no ano passado dessa empresa. E não tem como. E para piorar a situação, há um clima muito grande de estabilidade, pois o Vasco, que tinha essa empresa como sua patrocinadora master, e tem ainda o contrato vigente com a PixBet até o final desse ano, nesse momento vem treinando dia a dia sem a patrocinadora master na camisa, né? A gente pode perceber que nos treinos que vêm sendo feitos pelo Vasco da Gama, a PixBet não estampa a sua marca nos uniformes do Cruz Maltino. Se aconteceu alguma coisa ou não, até agora o Vasco não se pronunciou. O certo é que é estranho. A apresentação foi sábado. Sábado o Vasco se apresentou sem a PixBet, passou domingo, segunda, terça, ontem, quarta-feira. Hoje novamente vai ter treino e até o momento a PixBet não voltou a aparecer nos uniformes do Vasco. E o Lúcio Barbosa, que é o CEO, né, da SAF Cruz Maltina, ele me entrevista ao UOL, falou sobre a questão de patrocinador. Ele disse assim, ó, tem a vaga em aberta, vai trazer diretor comercial, no caso que vai buscar patrocinadores do Vasco no mercado. Ele ainda prossegue, os assuntos não ficaram parados. Vamos ter algumas novidades em breve sobre direitos de transmissão, placas e outros contratos comerciais que estamos discutindo. Então, né, o Lúcio Barbosa aí deixa ainda mais uma pulga atrás da orelha do torcedor sobre a possível mudança de PixBet para uma outra empresa. E para fechar com chave de ouro a empresa PixBet, além de ela pagar 85 milhões de reais para o Flamengo, ou seja, quase 4 vezes o valor que paga ao Vasco da Gama, para colocar a marca, a logo, no mesmo lugar do uniforme que coloca no Vasco, anteontem, o De La Cruz, reforço do Flamengo, que curiosamente, né, foi comprado pelo rival por um valor muito próximo ao que a PixBet vai pagar ao Flamengo no ano. O De La Cruz foi comprado pelo Flamengo por um valor de 77 milhões de reais. O Flamengo recebe da PixBet 82. E na apresentação, aliás, na chegada, no desembarque de De La Cruz no Rio de Janeiro, o De La Cruz desembarcou com a camisa da PixBet e a camisa do Flamengo com a logo da PixBet no seu ombro, indicando, né, que a chegada do De La Cruz foi feita por uma participação da PixBet. Então, calma aí. Que valorização é essa que a PixBet está fazendo ao Flamengo? E a não valorização, até melhor, a desvalorização que hoje faz da marca Vasco. Porque para mim, uma empresa que paga ao Vasco da Gama um valor de 7 milhões apenas acima do Juventude, paga 3 milhões à frente de Bahia, 2 milhões à frente de Fluminense, 3 milhões à frente de Fortaleza, com todo respeito a esses clubes, mas estou falando pela questão da audiência. Não valoriza o Vasco. Mas com relação ao Flamengo, é uma grande valorização. Então são situações complicadas. Uma grande crise com toda certeza está rolando internamente. A desvalorização da marca é o que não pode passar batido pelo torcedor vascaíno. E a gente vai ficar de olho
vai ficar ligado a qualquer mudança que pode acontecer. O certo é, o que está acontecendo hoje não pode passar batido, a gente tem que trazer a vocês e deixa aí a sua opinião nos comentários. Um grande absurdo está sendo feito de respeito com a instituição Vasco da Gama. Mas enfim, né? Vamos prosseguir com o vídeo. A gente ainda tem mais informações para fechar a queixa Acorda Vascão a vocês e entrar no assunto mercado, né? Porque temos muitas informações para trazer, algumas atualizar, outras apenas reafirmar aqui neste Acorda Vascão. A primeira sobre Fernando. Temos a trazer a vocês sobre Fernando, volante, que rescindiu seu contrato com o Sevilha, né? Nestes últimos minutos. Tivemos aí a informação a você, nesses últimos minutos não, perdão, nesses últimos dias, né? Tivemos aí a informação que estava muito perto de fechar com o Internacional, mas o Inter levou um chapéu do Vila Nova. O Fernando vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro junto ao clube goiano. O Fernando é natural de Goiás, o Fernando é um cria das categorias de base do Vila Nova. E nesse momento, devido a alguns problemas familiares, particulares, ele quer ficar mais perto da família, em Goiânia, e optou por fechar com o Vila Nova ao invés de fechar com o Internacional. Então, Fernando aí, né, um jogador que é um torcedor do Vasco, um baita de um nome, que o Vasco preferiu não tê-lo no elenco nesta temporada de 2024, fechando com o Vila Nova para a temporada desse ano. Além disso, falando sobre volante, inclusive falando sobre Inter, né, está confirmado a procura do Vasco e também do Internacional por Nathan Nandez, esse jogador uruguaio de 28 anos de idade, que pertence ao Cagliari da Itália e tem contrato com o clube italiano apenas até o meio do ano. Vasco da Gama e Internacional estão interessados na contratação desse atleta, buscam de fato a contratação desse jogador, conversam com o empresário. O agente do atleta confirmou a procura de Vasco da Gama e Internacional, e não apenas a procura, como as negociações, mas o Vasco terá que correr aí para tentar buscar e costurar um acordo para a saída antes, né, do vínculo contratual ser finalizado. Informações dadas pelo seu próprio agente é que ele não sai antes do término do contrato e o Vasco terá que, ou Vasco ou Inter, né, conseguir negociar para ele chegar antes do tempo. Além desses dois clubes, o Internacional de Milão também está interessado na contratação de Nathan Nandez, até porque é importante lembrar, um jogador de 28 anos de idade, um jogador de seleção uruguaia, um jogador de Boca Juniors, de Peñarol, é um baita de um nome que é um primeiro volante muito marcador, um jogador de muita qualidade e que seria um grande reforço em qualquer clube do futebol brasileiro e também internacional. Então, Internacional de Milão interessado na contratação desse uruguaio. Para finalizar o vídeo, só passar aqui as informações que estão de fato confirmadas, né? Ontem aí tivemos à noite a notícia de que dois nomes foram oferecidos ao Vasco, o nome de Andrés Cubas e o nome também do panamenho Adalberto Carrasquilla. Desses dois nomes, qual é a probabilidade que pode realmente acontecer, né? Qual a provável chance dentre esses dois nomes um chegar? É o Andrés Cubas. Por que o Andrés Cubas, torcedor vascaíno, ao invés de Adalberto Carrasquilla? Porque Andrés Cubas é um atleta hoje de destaque no futebol canadense, né? É um atleta que disputa aí a Liga Norte-Americana. É um jogador que, além de ser um destaque no seu clube atual, que no caso é o... Deixa eu buscar aqui o nome a vocês. Vancouver Whitecaps, um nome difícil de se pronunciar e por isso esqueci. Ele também é um atleta que tem esse desejo de sair do futebol canadense e vestir a camisa aqui de um clube do futebol sul-americano. E acima de tudo, né, é um nome que hoje carece no elenco vascaíno. O Vasco não conta, né, com muitos primeiros volantes no elenco. E o Adrian Andrés Cubas é exatamente esse atleta, é exatamente esse primeiro volante. E o que facilita ainda mais as tratativas é o fato do técnico, ou aliás, o auxiliar técnico, né, Emiliano Dias, ter confirmado à Rádio Paraguaia na tarde de ontem, né, a informação de que o Vasco estaria em busca de reforços e tem nomes paraguaios na lista de reforços do Vasco da Gama. A informação dada pelo jornalista que trouxe essa notícia, o jornalista, no caso, Christian Moraes, do Território MLS, é de que exatamente o Andrés Cubas estaria na lista de reforços do Vasco. Ou seja, as informações batem, né? O Christian Moraes trouxe a informação de que o Andrés Cubas, paraguaio, está na lista de reforços do Vasco. Aí ontem o Emiliano Dias trouxe a informação que há paraguaios, há uma rádio paraguaia, informação dada por ele, na lista de reforços do Vasco. E também, além disso, o Lucas Pedrosa, outro jornalista, trouxe também a informação ontem que a prioridade do Vasco é atacar a posição de primeiro volante. Então, são três informações que batem muito certinho. É um nome muito bom, um jogador que, volta a repetir, de Boca Juniors, um atleta, né, de Talleres de Córdoba, um atleta de Nimes, do futebol francês, um jogador que nesse momento tem um preço de mercado avaliado em 25 milhões, de reais. E é esse nome que o Vasco pode sim estar buscando para ser o seu primeiro volante para 2024. Para ficar ligado,
é ficar atento, um nome que nessa última temporada tem para trazer mais números a vocês. Teve 30 jogos pela MLS, 2 assistências, 87% de acerto no passe, 65% de acerto em bolas longas, 45% em disputas de bola, 7 bolas e meia recuperadas por jogo, 2 interceptações por jogo e 2 desarmes e meio por jogo. É exatamente esse primeiro volante que hoje falta e muito no elenco vascaíno. Então a gente vai ficar ligado, vai ficar de olho e vai informar a vocês tudo o que está acontecendo. Então, se você curtiu esse vídeo, se inscreva agora sim, né? Você vascaíno que está aí do outro lado e ainda não se inscreveu. Vem agora, se inscreva, ajude a gente a chegar a essa marca dos 119 mil inscritos ainda hoje também. Nos siga nas nossas redes sociais. Vem agora aqui embaixo, já nos siga, ajude aí o nosso crescimento por aqui e também pela outra rede, além, é claro, de você ficar muito bem informado sobre o nosso Cruz Baltim. A gente conta com vocês, como que vamos, nos acompanha ainda durante o restante do dia e como sempre falamos aqui, saudações vascaínas. Oi.